Bom, estou aqui de novo, mais uma vez, hoje, pelo segundo dia, pela minha segunda palavra hoje, minha segunda pregação. Eu espero atingir a todos, que todos entendam o que eu vou falar. E primeiro vamos pedir a Deus aqui uma orientação, esclarecimento da sua palavra. Ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, que aquebrante nosso coração para entender. Nos ilumine, ó Deus, para entender a sua palavra, para que possamos segui-la e tornar-nos membros de sua família, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos. E que ilumine o nosso dia, que nos traga um bom dia e um final de semana maravilhoso, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta que muitas pessoas fazem, mas poucos sabem responder. E se respondem com dúvida. É se somos ou não somos filhos de Deus. Olha só, há um tempo atrás, eles gostam de escrever na para-choque do caminhão algumas frases, que algumas são interessantes. E uma delas que me causou surpresa, foi a seguinte: eu não sou filho do mundo, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Olha só, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que ele quis dizer com isso? Não é que ele é filho de Deus. Se Deus é o dono do mundo, eu acredito que a interpretação é essa: Deus é dono do mundo. Ele não é dono do mundo, quem é dono do mundo é Deus. E ele, filho de Deus, então ele é filho do dono do mundo. Eu acredito que seja isso que ele quis dizer. Agora eu te pergunto, você é filho de Deus? Bom, vamos começar aqui. Deus criou tudo que há na terra, a terra, o firmamento, o céu, tudo que há na terra, os animais, as coisas, a terra, o mar, tudo que foi criado por Deus, na sua origem, a vegetação. E depois que criou tudo Deus, ele resolve criar o homem. Só que o homem ele resolve criar da semelhança dele. Olha lá, Gênesis, isso tudo no capítulo 1 de Gênesis, a criação toda no capítulo 1 de Gênesis, toda ela, feita pela palavra de Deus. Faça-se a terra, faça-se sol, faça-se a lua, o astro grande e o astro pequeno, o sol e a lua, faça-se as estrelas, faça-se a água, e assim, tudo pela palavra de Deus, inclusive o homem no capítulo 1 de Gênesis. Porque o homem, depois que tudo ele criou a terra, estava preparado, resolveu criar o homem. Então, o homem foi criado no sexto do dia, do dia 1º ao dia 5º, ele criou todas as coisas, exceto o homem. No sexto dia, ele resolve criar o homem, no sétimo ele descansa. Vamos ver lá que está escrito em Gênesis 1, 26 e 27, a criação do homem. Vamos lá, 1, 26. Gênesis 1, 26, vamos lá. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Aqui fala, algumas versões da Bíblia fala homem e mulher os criou. Aqui macho e fêmea os criou. Bom, esse homem que Deus criou aqui, ele é filho de Deus? Ou é criatura de Deus, assim como no quinto dia Deus criou os animais? Tudo criatura de Deus. O homem aqui, criatura de Deus. Mas, vamos lá para o capítulo 2,
Vamos ver a diferença da criação do homem no capítulo 2, versículo 7. 2, versículo 7. Vamos começar primeiro aqui, vamos ler primeiro o versículo 5, 6 e 7 para nós entendermos melhor, entendermos bem. Vamos lá. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Ele diz aqui no no versículo 5, que não tinha o homem para lavrar a terra. O homem que ele foi feito eram criaturas e via como os animais criados lá no quinto dia. Né? Aqui ele cria o homem do pó da terra e sopra em tuas narinas o fôlego da vida. Este é Adão. Este é filho de Deus. Este é filho de Deus. Bom, você está vendo aqui que no capítulo 7, o que ele criou primeiro? O filho do homem. O homem. E aí chega lá no versículo 18 desse mesmo capítulo 2, Deus resolve criar a mulher, a companheira do homem. Nos animais tinha macho e fêmea. O homem, como filho de Deus, queria criar também a mulher. Então vamos lá no 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja diante dele. Então, criou Deus a Eva. Aqui ele está dizendo que procurar uma ajudadora. Mas não tem ajudadora. Não achou uma ajudadora idônea. Vamos lá para o 22, versículo 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem e disse a Adão. Olha só. E Adão pôs nome de todos os gados. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu, tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Esse é o 21. 22. E da costela do Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Homem, Adão, filho. Eva, filha. Aí começam os filhos de Deus. Lá o outro, criatura de Deus. Vamos mais um versículo para provar isso. Vamos no capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 e 2. 6, 1 e 2. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, esse é o versículo 1. Né? Lá no versículo 26 e 27 do capítulo 1, ele criou o homem e ordenou que multiplicasse sobre a terra. Né? Vamos lá para o versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres todas as que escolhessem. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens formosas e as tomaram como mulher, como esposas. Então, misturou-se filhos de Deus, criaturas de Deus. Mais para frente eu vou dizer, somos ou não somos filhos de Deus? Então,
Preste atenção, aqui é o capítulo 6, no 7 vem a história de Noé. Porque todos aqueles homens, e essa mistura que aconteceu, o homem começou a pecar muito sobre a terra, desobedecer as determinações de Deus. O que aconteceu? Deus resolve apagar a criatura dele, os filhos dele. Mas da descendência de Adão, dos filhos de Deus, uma pessoa se salvou, Noé. Então ele escolhe Noé para poder salvar a humanidade, salvar o ser humano, né? O homem e a mulher da terra. Ordena para ele para fazer uma arca e salvar o homem e todos os animais, escolhendo um casal de cada espécie. Então, o que aconteceu? No capítulo 7, 8, 9, até o 11, aí ele fala do dilúvio e o recomeço da terra, do ser humano na terra. No capítulo 12, ele escolhe o seu povo. No capítulo 12, ele escolhe o seu povo. Então, Noé, com seus filhos, os 3 filhos, vamos fazer com uma observação? A Bíblia não traz o nome das esposas de Noé nem dos seus 3 filhos. Por quê? Olha lá que está escrito no versículo 2 do capítulo 6. Os homens achavam as esposas formosas, as mulheres, as filhas dos homens formosas. É que essas aí não eram filhas dos homens, Deus não deu nome, porque várias mulheres têm o nome na Bíblia, né? Da descendência de Jesus que eu tinha falado ontem, Tamar, Raabe, Ruth, Maria, mãe de Jesus. Então, deu nome a todas elas. Por que não deu nome? As 3, né? Por aí você diz. Mas lá no capítulo 12, Deus fala com uma pessoa, Abraão. Saia da sua terra, da sua parentela e vai para uma outra terra que eu vou te dizer, que eu vou te guiar, que eu vou te mostrar. Então, aí Deus cria o seu povo, sua nação, de Abraão, que tinha prometido a multiplicação do povo de Deus na terra, através de Abraão. Abraão tem o primeiro filho abençoado por Deus, Isaac. Isaac vem Jacó, e Jacó vem os 12 filhos de Jacó, que constituem as 12 tribos de Israel. E o terceiro filho de Jacó, Judá, começa a genealogia de Jesus, que acaba em José, e o nascimento de Jesus, né? Então, aí agora nós vamos ver o seguinte, e Jesus nasceu. Mas onde ele nasceu? Ele nasceu em Belém e viveu em Nazaré, na Galileia. Junto com, na Galileia, tinha ali as tribos de Neftali e Judá e outros, né? Mas a maioria de Neftali. Então, Jesus foi criado ali. E ali Jesus escolheu os seus apóstolos, todos eles judeus, todos eles descendentes de Abraão, todos, né? Então, para quem Jesus veio? Porque o homem tinha pecado, lá em Adão, Deus prometeu que ia vir da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, esmagava o pecado, né? E nos traria salvação. Então, veio Jesus. Agora que eu vou determinar com vocês o porquê que Jesus veio para os seus. E aí nós temos a sorte de
Jesus veio para os seus, para os judeus, mas eles não o aceitaram. Vamos ver lá em João, capítulo 1. Vou procurar aqui, João, capítulo 1, versículo 11. Olha o que está escrito. João 1, 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora eu vou te responder e te dar a possibilidade de você descobrir se você é filho de Deus ou não. Olha o versículo 12. Mas a todos quantos o receberem, der-lhes o poder de serem filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Creem em Jesus? Olha aqui que Marcos fala em 16, 15, ele fala para os apóstolos, ide ao mundo, pregai a todas as pessoas, a todas as nações. 16, aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas se não crerem, já estão condenados. Já estão condenados. Então, por aí você vê que, se nós cremos em Jesus, seguirmos a sua palavra, seremos salvos, nos tornaremos filhos de Deus. Olha só o que fala o 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Deus nos tornou, por aqui você fala que nós nos tornou filhos de Deus por adoção, nos adotou. Nós somos filhos adotivos, desde que cumpramos a palavra de Deus. Filhos adotivos de Deus. Né? Vamos ver o que fala em Efésios. Olha só, Efésios 2:19. Efésios 2:19. Efésios. Efésios 2:19. Vamos lá. E assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Isso Paulo falando aos Efésios, na sua carta. Aqueles que estavam seguindo a Deus não eram mais forasteiros, mas pertenciam à família de Deus. Vamos ver, ó, isso nós falamos que o João, o evangelista, falou, o que Paulo falou. Agora vamos ver o que o próprio Jesus falou. Vamos ver o que o próprio Jesus falou. Marcos 3:35. Marcos 3:35. Vamos voltar aqui um pouquinho. Marcos 3:35. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. No 31. Vamos ler o 31. 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Isso é Jesus. Eles chegaram fora porque Jesus estava reunido. E a multidão estava sentada ao redor dele aqui é Jesus. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. 33. E ele lhes respondeu dizendo, olha o que Jesus respondeu dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? Interrogação. Vamos lá. E olhando em redor, olha só, Jesus, 34, olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todas aquelas pessoas que estavam ouvindo e seguindo Jesus. Olha o 35. Olha o que Jesus fala no 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus é filho de Deus. Quer dizer que nós somos filhos de Deus, se nos tornamos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Somos da família de Deus. Paulo diz da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus.
Você segue a palavra de Deus? Você segue o que é determinado por Deus? A palavra de Deus? Se segue, és filho de Deus. Crê em Jesus, foi batizado. Por que ele diz foi batizado? Porque Deus criou a igreja. Primeiro ele criou o líder da igreja. Mateus 16, 18. Dê uma olhada lá. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Ele criou o líder da igreja primeiro, depois veio a igreja. Paulo, quando começou as viagens, ele chamou Marcos. Marcos não foi e ficou com Pedro em Jerusalém. Através dos discursos de Pedro, ele formou a igreja cristã que começa a crescer no mundo. Ser perseguida, mas começou a crescer. Eu vou terminando por aqui. Aqui eu já dei a resposta. Eu dei o caminho para você se descobrir se é filho de Deus ou não. A próxima eu vou falar do espírito do anticristo. Aquele espírito que é contra Jesus. Amanhã eu devo falar sobre isso, o espírito que é contra de Jesus. Que Deus abençoe vocês, que você seja filho de Deus, pertença à família de Deus. Bom dia, um bom domingo. Hoje, dia 15 de março de 2026. Agora, nós estamos com 7 horas e 30 minutos. Estou terminando aqui a minha live. Hoje foi um pouquinho maior, 2 minutos a mais do que a de ontem. Não pretendo ultrapassar muito aos 20 minutos de live, de vídeo, para vocês não perderem a paciência e ouvir toda a palavra. Que Deus abençoe vocês, tenham um bom dia e até amanhã.